Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marcos Barros. Voltamos para mais uma aula de bioquímica. Bom, essa é a nossa aula de número 4, onde nós estaremos aprendendo um pouco sobre mais uma macromolécula. Agora estudaremos carboidratos. Então pegue já a sua apostila e acompanhe a aula de hoje fazendo as suas anotações na apostila, ok? Muito bem, pessoal. O que seriam os carboidratos? Eles são as moléculas mais abundantes na natureza, presentes em plantas, animais e micro-organismos. Vejam bem, quando nós estávamos estudando proteínas, nós dizemos lá que as proteínas são as macromoléculas mais importantes. Já os carboidratos, eles são as macromoléculas mais abundantes na natureza. Né? Por quê? Porque está presente nas plantas, nos animais, nos micro-organismos e em uma quantidade bem grande, como vocês verão logo mais. Carboidrato também é chamado de hidratos de carbono, glicídios, glícides e glucídios, ok? Então você pode chamar carboidrato por esses nomes aqui também. Então está novamente lá nas leguminosas, nos animais, né? No caso aqui nos insetos, alguns outros também, nas plantas. Bom, qual seria a função dos carboidratos, desses hidratos de carbono? Eles fornecem energia, essa é a principal função. Também estão relacionados ao armazenamento da energia, componente da membrana celular de algumas bactérias, certo? Também está presente na membrana celular eucariótica também. Mediador de comunicação intracelular, já que ele está na membrana, ele participa dessas comunicações, tanto intra quanto extracelular. É componente estrutural de muitos organismos, como a parede celular bacteriana, como as fibras de celulose lá das plantas, né? E também o exoesqueleto de alguns insetos, por exemplo, aqui, olha só, a barata, como veremos logo mais à frente, aquele esqueleto resistente da barata é feito de um tipo de carboidrato. Bom, então a primeira pergunta é: o que são os carboidratos? Quais as suas principais funções? Qual a origem dos carboidratos? Bom, os carboidratos eles originam-se da reação da fotossíntese, né? Então, a fonte primária de produção de carboidratos são as plantas, né? Que fazem isso através da reação de fotossíntese, onde as plantas elas extraem gás carbônico do ar com a água que elas extraem do solo e fazem uma reação dependente de fótons luminosos que vai produzir, olha só, basicamente um carboidrato chamado glicose e oxigênio como resto dessa reação, né? Então, o produto principal é o carboidrato, a glicose que é produzida, que está aqui a fórmula química da glicose, certo? Então, de maneira principal, primária, a produção dos carboidratos, a origem deles está nas plantas, certo? Qual é a composição dos carboidratos? Sempre, né? Já que são carbonos hidratados, terão carbono, hidrogênio e oxigênio. Daí o nome carboidratos, ok? Bom, os carboidratos, eles possuem uma estrutura, um esqueleto de carbono, que possui, por sua vez, vários hidrogênios e hidroxilas estabilizando esses carbonos. Como vocês devem lembrar lá da química, o carbono ele faz 4 ligações para estabilizar. Então, o esqueleto de todos os carboidratos, você verá que tem os carbonos aqui em cadeia, tá vendo? E para estabilizar, hidrogênio e hidroxila. Olha só, esse carbono aqui, por exemplo, está fazendo uma, duas, três,
4 ligações. Então ele se estabilizou. E ele está se ligando para estabilizar em quê? Na hidroxila, aqui desse lado, e no hidrogênio desse lado aqui, certo? Geralmente, a estrutura dos carboidratos tem de 3 a 7 carbonos. Como aqui, olha só, a glicose, a aldohexose, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? 3, 6. Por isso que é uma hexose. Veremos lá na frente essa classificação. Bom, existem, já falando um pouco da classificação, os carboidratos eles podem ser divididos em duas classes, com base na sua classificação química. Na classe das aldoses, que vão ter aqui, ó, no carbono principal um grupamento aldeído. Esse grupamento aqui você já deve ter visto na química, se não verá esse ano, que é um C-OH. Então esse é um grupamento aldeído. Por isso que são chamados de aldose os carboidratos deste grupo. E também podem estar na outra classe, que são as cetoses, que são carboidratos que vão ter, olha só, um grupamento cetona no segundo carbono. Não tem grupamento aldeído no primeiro carbono, olha, porque não tem dupla O, mas vai ter uma dupla O no segundo carbono. C dupla O, grupamento cetona. Por isso, esses carboidratos são chamados de cetoses, ok? Estão na classificação das cetoses. Então, de maneira geral, quimicamente, você pode classificar carboidratos como aldoses ou cetoses. Bom, aqui mais uma vez, olha só, aldose porque tem um grupamento aldeído no primeiro carbono, que é o C-OH. Cetose porque o segundo carbono tem C-O, grupamento cetona. Muito bem. Os carboidratos semelhantes aos aminoácidos, eles sofrem também isomeria óptica. Lembra da nossa última aula, onde nós estudamos esteroisômeros, não é? Que são moléculas que têm a mesma fórmula molecular. Se você for escrever a fórmula molecular reduzida, é a mesma. Entretanto, o plano espacial da molécula muda. Fizemos até o exemplo das nossas mãos, né? Apesar delas serem semelhantes, né? Terem a mesma composição química, o plano das nossas mãos, o plano espacial, né, das nossas mãos é diferente, não é? Porque olha só, se elas fossem iguais, eu colocaria uma sobre a outra e daria uma sombra, né? Só que elas são diferentes, os dedos não são compatíveis. Olha, o mindinho está falando com o polegar. Então, eu posso dizer que as minhas mãos são isômeras, né? Por quê? Porque elas têm a mesma composição química, entretanto, a geometria espacial delas é diferente, o plano espacial delas é diferente. Por isso que eu tenho a mão direita, essa aqui, e a mão esquerda, essa aqui. A mesma coisa está acontecendo lá nos aminoácidos e aqui também nos carboidratos, certo? Então, quando você vê esse Lzinho na frente da glicose, quando você estiver no laboratório e vê lá, no caso, o Dzinho na frente da glicose, você sabe que esse D aqui é de destro, quer dizer que essa molécula ela tem plano espacial para a direita. Como que nós vamos identificar o plano espacial desta molécula? Com base na hidroxila do carbono 5. É só contar do primeiro ao último. Carbono 5, olha só. Se a hidroxila estiver para a direita, ela é uma destro. Destroglicose, destroglicerose, que é outro carboidrato. Se tiver para a esquerda, é uma levro, por isso o Lzinho, né? De esquerda, levro. Então, estando a hidroxila do carbono 5 para a esquerda, é levro. Então, assim, a gente consegue definir quem é destro e quem é levro. Tudo bem? O que é interessante é que a maioria dos monossacarídeos, carboidratos simples, como a glicose, a maioria deles são isômeros destro, certo? Isso é legal. Lá nos aminoácidos, a maioria é levro, os que são utilizados na natureza. E aqui,
na nos carboidratos destros. Isso é legal. Muito bem. A forma que a gente apresenta a estrutura de um carboidrato pode ser de três formas diferentes, né? Quer dizer, você pode apresentar o carboidrato de três formas diferentes. A projeção de Fischer, que é o que a gente viu até agora, né? O mais didático, que é o carboidrato com a cadeia aberta, olha só, muito bem. Então você consegue contar muito fácil os carbonos. O primeiro é o 1 e o último é o 6. Isso é uma forma de apresentar a sequência ramificada. Só que você vai ver aí no livro que tem também a forma da estrutura cíclica, que é a mais comum forma de apresentar um carboidrato. Então, isso aqui, a letra A é igual à letra B, tá bom? É o mesmo carboidrato, é a glicose. Então, como que eu poderei saber por onde começar a contar o carbono? Ora, o carbono número 1 aqui, olha só, vai ser sempre esse carbono ligado ao oxigênio, né? Ao oxigênio livre. Então, só pode ser esse. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a projeção Haworth, né? Ela é formada, então, pela ligação entre o carbono 1, né? O grupamento aldeído do carbono 1 com a hidroxila do carbono 5, certo? E ainda tem a forma de cadeira, ó, que é essa forma aqui que alguém imaginou que tem a cara de uma cadeira, né? Que é uma forma fechada, mas não fechada, mas não cíclica, né? Olha só, tudo bem? Bom, como que os carboidratos eles ficam na forma cíclica? Toda vez que esse carboidrato ele está em contato com água, né? Então, ele na forma desidratada estaria desta forma aqui, mas quando entra em contato com água, ocorre um processo de ciclinização, né? Que é um processo natural, não dependente de enzima, né? Então, como que ocorre? O, o carbono, né? O carboidrato de cadeia aberta, ele assume essa forma cíclica pela ligação entre o grupamento aldeído do carbono 1, então está aqui, ó, grupamento aldeído do carbono 1, com a hidroxila do carbono 5, está aqui essa hidroxila. Então, isso aqui se liga nisso aqui. Ou o, o grupamento aldeído do carbono 1 com a hidroxila do carbono 4. Então, pode ser ligação do 1 com o 5 ou do 1 com o 4. E aí tem um nome químico, tudo tem um nome químico, né? Então, quando é do carbono 1 ao carbono 5, nós chamamos de D-glicopiranose, por exemplo, aqui já que é glicose, né? Então, D de décio, glico de glicose, piranose porque formou estrutura parecido, olha, semelhante ao anel piranosídico, que é esse anel aqui da química. Por isso esse nome piranose. Então foi a ligação do carbono 1 com, né, o grupamento aldeído do carbono 1 com a hidroxila do carbono 5, que está bem aqui, certo? Quando ocorre a ligação do 1 com o 4, nós temos uma estrutura parecida com o anel furanosídico. Então, nós temos aqui, olha, no caso, se for glicose, é D-glicofuranose. Muito interessante, olha. Então, a estrutura pode ser essa ou essa. Obviamente que em solução em ambiente aquoso, o que nós temos mais, né, 99% da estrutura da glicose é essa aqui. Então, em todos os livros você vai ver essa estrutura aqui. Então, esse slide é para mostrar como que se formou essa estrutura. Como que uma molécula de cadeia aberta se torna uma molécula de cadeia fechada no ambiente aquoso. Tudo bem? O processo é o chamado ciclinização. Então, o nome já diz o que se faz, né? Bom, existe a classificação também dos carboidratos em monossacarídeos, né? Disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Essa classificação ela é dada de acordo com a quantidade de molécula de carboidrato. Lembre que os carboidratos eles são os tijolinhos que podem compor estruturas maiores, como disacarídeos, quando tem dois carboidratos ligados um no outro, oligosacarídeo, quando tem de 3 a 10,
e polissacarídeo quando tem mais de 10 carboidratos ligados um ao outro, ok? Então, novamente, o carboidrato ele é um tijolinho, ele é um monômero. Inclusive, quando ele está sozinho, nós chamamos de monossacarídeo. Quando ele se liga com outro carboidrato, ele já forma ali um disacarídeo. Quando tem 3 ou 10 ligados, óligo. E quando tem mais de 10, polissacarídeos. Certo? Então, olha só. Começando pelos monossacarídeos, eles são os açúcares fundamentais. Pessoal, você tem acesso ao monossacarídeo todos os dias. Ok? Por quê? Porque eles estão presentes na massa, do pão, do arroz, certo? Eles estão presentes aí no seu café da manhã, no seu café, porque você coloca açúcar. O açúcar é um monossacarídeo, certo? A glicose, que é o açúcar, é um monossacarídeo, né? No caso ali, no açúcar você terá, né, uma molécula disacarídica, mas quando quebrar vai dar um monossacarídeo. Enfim, a gente vai ver daqui a pouco. Então, sempre você vai ter o monossacarídeo de forma fundamental. Ele é importante para os seres vivos porque eles são a nossa primeira fonte de energia, tá bom? Essas são as características dele, solúveis em água, muito solúvel, né? Insolúveis em solvente orgânico, são brancos e cristalinos, a maioria tem sabor doce, ainda bem, né? E estão ligados à produção energética. Bom, como que nós poderíamos classificar então os monossacarídeos? Voltando àquela classificação que eu já falei lá no comecinho. Eles são aldoses ou cetoses, né? E eles são classificados assim com base no grupamento aldeído ou cetona. Agora, o nome científico, né? O começo do nome científico tem a ver com a quantidade de carbono que vai ter na estrutura desse monossacarídeo. Ó. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Então, olha só. A glicerose, eu vou só passar para você ver ela aqui. Ó. A glicerose, ela tem quantos carbonos? Ela tem 1, 2, 3. Vou voltar. Então, a glicerose, que tem 3 carbonos, então 3 é tri, né? Triose. Então, ela tem 3 carbonos, então é tri. E o final, ose, certo? Então, ela é uma triose, certo? Por quê? Porque ela é um carboidrato de 3 carbonos. A mesma coisa agora, olha, vamos ver a eritrose. Eritrose, vamos procurar ela aqui, se nós temos um exemplo, ela tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então ela tem 4. Se tem 4 é treta, né? Então ela é uma tretose. Então assim nós conseguimos classificar os monossacarídeos, tá bom? Então nós classificamos em aldose e cetose, classificamos também com base na quantidade de carbonos que ele tem. Ó, se tem 6 carbonos, então é hexa, né? Então é uma hexose, né? Então fica hexose. Se tem 7 é hepta, então fica heptose, né? Então é assim que a gente consegue classificá-los, certo? Olha só, aqui nós temos então a imagem da maioria dos monossacarídeos, né, açúcares livres, que são importantes aí para os seres humanos. Na primeira classe nós temos os aldoses, olha, por que aldose? Porque tem um grupamento aldeído. E na segunda classe nós temos as cetoses. Por que cetose? Porque tem um grupamento cetona, certo? E esse Dzinho aqui você já sabe que é de destro, certo? Então aqui a gente só está mostrando os açúcares destros. Muito bem. Usar esse termo, como eu acabei de usar, açúcares, não é muito interessante. Use carboidratos, para que você não confunda carboidratos com açúcares no sentido prático, por exemplo, né? Ah, todo carboidrato é uma glicose, porque toda vez que você fala açúcar, você lembra da glicose também. Então, se atente a isso. Use carboidrato, que é o termo mais correto para nominar os carboidratos, né? Bom, aqui algumas pentoses de importância fisiológica. Pentose quer dizer que são açúcares de 5 carbonos. Olha só.
Aqui as hexoses de importância fisiológica. Nós vamos nos concentrar em falar um pouco sobre essas hexoses, né? Olha só, as três principais hexoses, ó, hexoses porque tem o quê? Olha só, hexose. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, hexoses. Por que essas daqui são as mais importantes? Porque são as mais presentes na nossa alimentação. Nós temos a glicose, frutose e a galactose. Olha, note quais são as diferenças entre essas moléculas. Olha só. Entre a glicose e a frutose, qual seria a diferença principal? Que a primeira aqui, ela é uma aldose, porque ela tem um grupamento aldeído, tá aqui, ó, C-OH. E a segunda seria uma cetose, porque tem aqui, ó, apenas o grupamento cetona, certo? Então essa é a única, né, diferença que torna glicose glicose e frutose frutose. Agora, olha, se eu pego a glicose e comparo com a galactose, veja aí, olha só, qual seria a diferença? E aí nós encontramos a diferença aqui, olha, no carbono 4, não é? A posição da hidroxila do carbono 4 está invertida, olha só. Por isso que essa molécula é a galactose e essa é a glicose. E aí você pode fazer esse exercício aí de comparar as moléculas na sua apostila. Falando da glicose, ela é o açúcar, né? Ela é o carboidrato que circula no sangue. Então, é o nosso principal carboidrato. É o nosso principal combustível metabólico. O cérebro, ele se alimenta, né, exclusivamente de carboidratos, principalmente glicose. Então, uma boa parte, 70% pelo menos da glicose que cai na corrente sanguínea é para manter as funções cerebrais. No metabolismo humano, todos os tipos de açúcares se transformam em glicose. Então, todo tipo de carboidrato vai primeiro se transformar em glicose para que a gente possa utilizar lá no metabolismo. Lembrando que metabolismo nós estudaremos na aula lá do próximo semestre. E ele é encontrado no suco das frutas, cana, beterraba, milho e outros, certo? Muito bem. Aí nós temos também a frutose. Ela é o açúcar presente nas frutas, como cana, além das frutas, né? Cana, beterraba, mel. Ela é prontamente metabolizada pela via da glicose. Vocês verão isso também nas aulas de metabolismo. E nós temos a galactose. A galactose ela faz parte de um disacarídeo chamado lactose, que é um açúcar presente no leite de mamíferos. E ele é prontamente metabolizado pela via da glicose também. Então nós temos a galactose aqui. Bom, pergunta 2 é quais são os principais monossacarídeos e onde podemos encontrá-los, né? Bom, estudamos os açúcares livres. Demos alguns exemplos, como a glicose, frutose e galactose. Agora, vamos estudar os açúcares conjugados, os disacarídeos, polissacarídeos e oligosacarídeos, né? Muito bem. Como que ocorre essa ligação entre os carboidratos para formar, por exemplo, um disacarídeo aqui? Então, a ligação ela tem como nome ligação glicosídica, não é? Que é uma reação de condensação, quer dizer que no final dessa reação você produz água. E ela ocorre entre o grupamento M-acetal, que é justamente aquele grupamento do primeiro carbono. Gente, olha, isso aqui é a fórmula molecular da glicose. Os carbonos, eles estão aqui, ó, nessas pontas. Por que não tem um Czinho aqui? Porque justamente isso aqui é a fórmula molecular e ia ficar muito suja se tivesse todos os carbonos aqui. Ficaria difícil até para entender. Então, cada intersecção dessa tem um carbono. Então, olha, o que é o grupamento M-acetal? É justamente esse grupamento aqui, ó, do primeiro carbono, certo? Então, olha só. Está aqui o grupamento M-acetal do primeiro carbono, e aí ele se liga a um grupo hidroxila de outro, geralmente entre o grupamento M-acetal do primeiro carbono com o grupamento hidroxila do quarto carbono da outra molécula. Então, olha, vamos contar aqui, ó. Nós já temos o M-acetal marcadinho aqui, ó, o primeiro do primeiro carbono. Vamos contar dessa outra molécula. Nós temos aqui
1, 2, 3, 4. Beleza. Ó. Então a ligação aqui vai ser grupamento hemiacetal do primeiro carbono desta molécula de glicose com a hidroxila do quarto carbono desta molécula de glicose, certo? Então vai se ligar aqui, ó. Então forma a ligação glicosídica, libera a água e agora eu tenho aqui, ó, os dois carbonos ligados, então os dois carboidratos ligados. Se for então uma glicose mais uma glicose, eu já tenho um disacarídeo que eu chamo de maltose, certo? Muito bem. Então, essa ligação é a ligação glicosídica. Pode ocorrer entre 1 e 4 e 1 e 6. A pergunta, o que é a ligação glicosídica e como ela ocorre? E agora, vamos estudar os principais disacarídeos, formados então a partir da junção de dois carboidratos. Nós temos a sacarose, aí sim é o nosso açúcar que você tem aí na sua casa, né? Açúcar branco. Ele é formado pela glicose mais a frutose. Está presente na cana-de-açúcar, sua açúcar com certeza é de cana. Ou na beterraba também. Vocês sabem que na é possível produzir açúcar a partir da beterraba, né? Então, essa é a sacarose, quando você tem uma glicose ligada a uma frutose. Lactose, que eu já falei, está presente no leite, quando você tem uma glicose ligada a uma galactose. Então, são dois carboidratos diferentes, glicose e galactose. Quando estão juntos, ligados por ligação glicosídica, nós chamamos de lactose. Onde nós vamos encontrar? Leite dos mamíferos. Maltose, quando você tem duas glicoses ligadas entre si. E está presente nos cereais, no malte. Por isso o nome maltose, né? Uma aplicação, olha só, é lá na biotecnologia para a produção de cerveja, né? Então, o malte, ele está ali na cerveja para, claro, vários motivos, além da cor, do cheiro, né, do aroma, mas também ele libera esse carboidrato disacarídeo para que a levedura possa quebrar e produzir o teor alcoólico da cerveja. Então, o malte, olha só, que é o cereal que está na cerveja, tem maltose, que é a ligação das duas glicoses, né? Então, as leveduras vão lá, vão quebrar para que possa ter glicose para que ela possa se manter, né? Tirar dessa glicose a energia necessária. Então, é muito interessante isso. Não é só usado malte, existem cervejas feitas de arroz, no lugar do cereal malte, existem cervejas feitas de milho, então existem outras fontes também para o carboidrato que a levedura precisa. Quais são os principais disacarídeos e onde podem ser obtidos? É a pergunta 4. Agora estudaremos os polissacarídeos, né? Então, os polissacarídeos, eles são açúcares múltiplos, né? Que tem vários carboidratos ligados entre si. Então, é um polímero, certo? Então, olha só a cadeiazinha, olha. 1, 2, 3, vários ligados entre si. Então, isso é um polissacarídeo. Eles podem ser homopolissacarídeos, quando você tem um único tipo de carboidrato ligado entre si, e heteropolissacarídeo, quando você tem dois ou mais tipos, né, de carboidratos ligados entre si. Os polissacarídeos mais importantes são para fontes de energia, como reserva de energia e como estrutura, né? Os que estão para a fonte de energia, nós temos o amido e o glicogênio. O amido nas plantas e o glicogênio nos animais. Para a estrutura, nós temos celulose nas plantas, quitina nos exoesqueletos de insetos, por exemplo, né? E de crustáceos, e o peptídeo glicano lá na parede celular bacteriana. Então, esses são estruturais. Vamos começar então pelos de fonte de energia, reserva de energia. O amido é um exemplo desse, né? Ele é um polímero feito exclusivamente de glicose do tipo D. Está presente no feijão, no arroz, no trigo, certo? E aí existem dois tipos de amido, que de fato não vai ter nenhum impacto sobre a alimentação, é só os tipos mesmo, né? Que é a amilose,
que as ligações entre as glicoses é de 1,4, ligação glicosídica 1,4, e a amilopectina, que a ligação é alfa de 1,6, né? Então a diferença seria o tipo de ligação, daria dois tipos de amido. Mas a função biológica do amido é a mesma, ele é reserva energética nas plantas e nós, os animais, obviamente, nos alimentamos para ter acesso a essa energia. Aqui é a estrutura, né, da amilose e a amilopectina, mas os dois são amidos, como eu disse. A 80% do amido, a estrutura é de amilopectina. Bom, o amido ele é sintetizado nas plantas, porque à medida que a planta vai fazendo fotossíntese, produzindo aqui, olha só, glicose, essa glicose vai se conjugando, formando o amido e sendo armazenado nas plantas, tá bom? E a degradação do amido, agora nos animais, começa na boca, inclusive na sua boca, não é? Quando você está com muita fome, aí você vai na padaria, ou mesmo sua mãe aí, seu pai, faz um bolo, né, de chocolate. Aí você, só de imaginar o bolo, as suas glândulas salivares já começam a produzir secreção, começam a produzir a saliva. Ali naquela saliva, nós temos uma enzima chamada amilase salivar. Olha o nome, está na saliva, e ase significa quebra. Quebra do quê? Amido. Então, enzima que quebra amido presente na saliva, amilase salivar, certo? Então, essa enzima linda que eu estou mostrando para vocês aqui, começa a quebrar o amido na nossa boca, né? Então, os animais começam a produção, né? Produzem a amilase já na boca para começar a quebrar o amido. E aí termina de quebrar lá no intestino delgado, a partir da liberação da amilase pancreática, ok? Então, voltando aqui, o amido começa a ser quebrado na boca pela amilase salivar. Por isso que se você demorar muito, você está mastigando um pão, mesmo que seja um pão salgado, né? Um pão com pão de forma, um pão francês que é salgado, né? Você começa a mastigar ele, se você fizer aí 10, 15 mastigações, você vai observar que ele começa a ficar doce, mesmo ele sendo salgado. Por quê? Porque foi um tempo suficiente para a amilase quebrar o amido e liberar a glicose, e as suas papilas gustativas identificar a glicose como doce, certo? E finaliza então a quebra lá no intestino delgado. Lá o pâncreas vai liberar a amilase, só que a dele, né, a pancreática, e aí termina a quebra do amido. O glicogênio já é a forma de armazenamento de energia nos animais. O amido está para a planta, como o glicogênio está para os animais, né? Ele também é um polímero de D-glicose, né? Só que está armazenado nos animais. Também faz ligações do tipo 1,4 e de 1,6, na mesma estrutura da molécula do glicogênio. Então, aqui nós temos a síntese do glicogênio, por exemplo, em humanos, né? O glicogênio ele está presente no fígado, certo? Dos animais, e ele é produzido a partir da glicose. Ó. A primeira coisa que vai acontecer é essa glicose se transformar em glicose 6-fosfato, que é a adição de um grupamento fosfato no carbono 6, pela enzima glicoquinase. Depois, há uma mudança do carbono 6 para o carbono 1, do grupamento fosfato, pela fosfoglicobutase. Depois, nós temos aqui, olha só, a adição de um UDP nesta molécula, e agora nós chamamos de UDP-glicose. E depois a UDP-glicose vai se juntar a outros resíduos de UDP-glicose, formando o glicogênio, a partir da enzima glicogênio sintase. Então aqui basicamente, como que ocorre a síntese do glicogênio? Então é da glicose até o glicogênio, que seria a junção, né? As glicoses vão se ligando, mas são várias etapas e é enzimático. Por isso que eu trouxe aqui para vocês verem. Está no fígado, o glicogênio está no fígado e também nos músculos. O fígado armazena glicose na forma de glicogênio para a manutenção dos tecidos, né, da função vital dos tecidos, principalmente o cérebro. Então ele armazena, e quando você está em jejum, o glucagon, né, que nós já estudamos, o hormônio glucagon vai lá no seu fígado e diz, ó, libera aí a nossa glicose, né, lá do glicogênio, quebre seu glicogênio, libere glicose e jogue na corrente sanguínea para alimentar os tecidos.
O músculo também tem glicogênio, só que o músculo ele guarda esse glicogênio para ele, né? Porque o músculo ele precisa de muita energia, então ele armazena um pouco de glicogênio. Quando você está em jejum, ele quebra esse glicogênio e usa essa energia para si, ok? Então nós temos aqui, olha só, se nós pegarmos um cara de 70 quilos, que nem eu, né? Mentira, tenho menos. Mas você aí que tem 70 quilos, ó que maravilha. Então, o peso tecidual, né, do fígado seria de 5, né? Então, olha só, neste caso, olha só, 1,8 gramas de glicogênio hepático, né? Você teria então de um fígado de 0, perdão, deixa eu explicar melhor, né? O glicogênio hepático, se você tem, por exemplo, um tecido, né, um fígado de 1,8 quilogramas, então, deste 1,8 quilogramas, 90 gramas é só glicose, é só glicogênio, certo? No músculo, olha, uma pessoa de 70 quilos tem 35 quilogramas, metade é músculo. Então, desse quantitativo, 245 gramas é glicogênio, certo? Isso é interessante, gente. Por isso, quem já comeu fígado sabe que se você deixar o fígado muito tempo, né, fritando, ele fica doce, porque a ligação glicosídica, apesar de ser uma ligação covalente, ela acaba se quebrando, né, por conta que você colocou em alta temperatura, né? E aí você começa a sentir o gosto da glicose que se quebrou do glicogênio ali do fígado que você fritou. Então é legal isso, é bom saber disso, né? Aqui a degradação, como eu disse, né? Quando você está alimentado, a glicose, ela entra no fígado e é transformada em glicogênio. Quem faz ela entrar é a insulina. Quando você está com fome, é o contrário. O glicogênio é quebrado em glicose, a glicose sai do fígado e vai para o cérebro e para os músculos, para os tecidos. Quem faz o glicogênio ser quebrado em glicose e ela sair do fígado é o hormônio glucagon. Pergunta de número 5. Conceitue amido e glicogênio, descrevendo suas origens, estruturas e funções. Bom, polissacarídeos de função energética, de armazenamento de energia, amido nas plantas, glicogênio nos animais. Polissacarídeos agora de estruturais, que tem uma característica estrutural, faz parte do tecido, da estrutura daquele organismo. Então, olha só, nós temos a celulose, que faz parte aí da matriz celular das plantas, né? Então, a parede celular das plantas é feita de celulose, ok? E a celulose, ela é um polímero formado de glicose ligado por ligações do tipo beta 1,4, certo? Então, ligações 1,4 do tipo beta. Bom, aí eu faço a pergunta, se a celulose ela é feita de glicose, e nós sabemos que a celulose está em tudo, está aí nos móveis, está na folha de caderno que você tem, é um tipo de celulose. Por que que nós não conseguimos quebrar a celulose? Seria muito fácil, acabaria com a fome mundial, né? Porque as nossas enzimas, elas não quebram ligação do tipo beta. As ligações glicosídicas, elas podem ser alfa, que foram as que eu mostrei, e beta. A beta nós não quebramos. Quem vai quebrar são algumas bactérias. Por exemplo, aquelas que estão lá no intestino do cupim. Ó a cara do cupim aqui de malvado, ó. Então, dentro do intestino, sim, cupim tem intestino. Dentro do intestino dele, você tem bactérias que conseguem quebrar a celulose. Então, quando alguém diz assim, caramba, o cupim ele comeu a madeira, sim, queridos, ele comeu a madeira mesmo. Ele rói, né, a madeira. Quando chega no intestino dele, bactérias comensais vão lá e vão quebrar essa celulose, liberando a glicose. Aí daí para frente ele tem enzimas para poder metabolizar. A mesma coisa os ruminantes, eles vão comer essa celulose das plantas, né, das gramíneas, né, e lá no intestino vai ter também bactérias capazes de quebrar. E aí eles conseguem se alimentar. Por isso que o elefante ele é muito gordo, mesmo se alimentando só de folhas.
ok? Por quê? Porque ele consegue quebrar a celulose. A quitina é também um outro polissacarídeo de importância estrutural, só que aí ele é feito de uma outra molécula. Ele é formado pela N-acetil-beta-glicosamina, certo? Então, é um tipo de celulose, N-acetil-beta-glicosamina. E aí, perdão, um tipo de carboidrato, né? E aí esses carboidratos ligados entre si formam a quitina. E onde é que está a quitina? Está nos crustáceos, né? Também em alguns insetos. Você já reparou? Você acorda de noite, vai tomar sua água. Quando você liga a luz da cozinha, o que que você encontra? O fantasma? Não, você encontra uma bendita de uma barata. E você quer ser o vingador, né? Você vai, eu vou matar essa barata. Você mete uma porrada, uma chinelada nela, uma chinelada daquela que se você levasse na sua vida, você ia morrer, né? De tanta dor, mas a bendita da barata não morre. Ela finge que está morta ali, você diz, matei. Aí quando você vira de costa, ela voa e vem bem na tua cara ainda, né? Porque ela é ousada. Por que que a barata não morre? Uma chinelada fácil. Porque simplesmente ela tem um exoesqueleto, um esqueleto externo, que é feito de quitina e é muito resistente. Então ela é o Tony Stark dos insetos, né? Tem o seu esqueleto externo. Então tem que bater forte para quebrar. Por exemplo, aí, quem já comeu lagosta, siri, caranguejo, né? Sabe que também tem exoesqueleto. Então, esses animais têm que ser fervidos, né, em água quente, às vezes na panela de pressão, para liberar, para poder você conseguir quebrar. E ainda assim o cara traz no martelinho para que você possa bater no bicho para poder quebrar aí o exoesqueleto deles. Então, é uma forma de defesa desses animais, certo? Então tá aí, tá explicado. Bioquímica também é como matar uma barata à noite. Então, tá explicado por que que você tem que bater forte. Aí você fica na dúvida, se você bater forte nela, ela vai explodir, né? E vai melecar o chão. Se você não bater forte nela, ela vai sobreviver. Então, o melhor mesmo é comprar um Baygon, que aí já mata ela, é uma morte química, certo? Não sei se é indolor, mas enfim, a bichinha vai morrer, né? Pergunta 6 está aqui. Agora, o peptídeo glicano também é uma barreira, só que agora bacteriana, e ele é formado por carboidrato do tipo N-acetilglicosamina, só que alternando, né, se ligando ao N-acetilmurânico, né? Então são dois tipos de carboidratos diferentes que vão se ligando e formam essa barreira aqui em rosa, olha só, que é o peptídeo glicano. As gram-positivas só tem uma membrana e uma barreira grande de peptídeo glicano, bem grossa. As gram-negativas têm dupla membrana. Em compensação, tem uma barreira pequena de peptídeo glicano aqui entre as membranas, certo? Então, as gram-positivas, elas têm uma vantagem biológica no sentido de sofrerem menos impactos físicos, por exemplo, na entrada de sais, né? Elas morrerem por osmose. Então é mais difícil, porque essa membrana ela consegue manter, né? Esse peptídeo glicano consegue manter a membrana intacta. Já as gram-negativas têm dupla membrana, consegue fazer uma permeabilidade mais seletiva, mas são menos resistentes. Então existem antibióticos que agem aqui, existem antibióticos que agem aqui. Um exemplo, né, a lisozima, né? A lisozima, olha que interessante, que nós vamos ver lá na biologia molecular. Existem vírus que infectam bactérias. Gente, bactérias também ficam doentes, né? Um exemplo, né, é o bacteriófago lambda aqui, ó, que tem a micrografia eletrônica, gente. Isso aqui não é um desenho, não. Isso aqui é uma foto de micrografia eletrônica de um vírus infectando uma bactéria. E aí, o que que os vírus desenvolveram? Desenvolveram uma enzima chamada lisozima, que aí ela consegue romper a membrana de peptídeo glicano, e aí o vírus consegue se instalar na membrana celular da bactéria e liberar seu material genético para dentro dela. Muito legal, né? Uma outra coisa interessante é a penicilina, né? Que é o primeiro antibiótico descoberto, né, pelo bioquímico Fleming, né, lá em 1928, revolucionou a guerra. A penicilina, que foi descoberta nos fungos Penicillium, né? Ela também age sobre a membrana, sobre o peptídeo glicano, só que não sobre a estrutura dele como a lisozima faz, e sim sobre a estrutura da enzima que
mantém o peptidoglicano intacto. Então tem uma enzima que está todo tempo fazendo peptidoglicano, mantendo ele intacto. E aí a penicilina vai lá e inibe essa enzima. E aí o peptidoglicano que está ali todo tempo está sofrendo degradação, começa a se degradar, a bactéria fica sem defesa contra a água, contra a pressão. E aí a própria água vai romper a membrana celular das bactérias gram-negativas. Então que legal, né? Lisozima, uma estratégia dos fungos, dos vírus, e penicilina, uma estratégia dos fungos para poder eliminar aí as bactérias. E que nós utilizamos os dois, né? Aqui o esquema de digestão dos carboidratos, vou deixar para vocês estudarem. Não vou ler isso aqui, vocês estudam. Certo? Curiosidades aí, a rapadura é 90% de carboidrato, sendo 80% da sacarose, né? O disacarídeo, né? Formado pela glicose e frutose. Mais da metade do carbono orgânico do planeta está organizado em apenas 2 moléculas, amido e celulose. Então, se houver, né, alguma vida fora daqui, se ela fosse inteligente, ela nos chamaria de seres de carbono, né, por vários motivos. O carbono é mais abundante no nosso corpo e mais da metade, né, dos carbonos orgânicos no planeta estão aí no amido e na celulose. Muito bem. Se você não se alimentar de carboidratos, você terá alguns problemas, né? Você ficará sem ânimo físico, pode levar a tonturas, desmaio, pode levar ao coma, porque qual é o órgão que se alimenta exclusivamente de carboidratos? Cérebro, né? Se tiver excesso, pode ocorrer também doenças relacionadas ao acúmulo dessa glicose no sangue, como a diabetes. O teste de glicemia é para determinar a quantidade de glicose no sangue. Se a glicose estiver acima de 99 mg por decilitro de sangue, quer dizer que esse paciente é preditivo de diabetes. Quer dizer que ele está tendo glicose no sangue, mas não está tendo insulina para botar para dentro das células. Ou as células, mesmo tendo insulina, não estão recebendo essa glicose por uma mutação no receptor. Então, é os dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Hiperglicemia, né? Esse acúmulo, a diabetes e as nossas referências, tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Nossa, agora eu estou vendo aqui que eu fiquei longe da câmera. Pronto. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, uma aula demorada, quase 50 minutos, porque o assunto é grande e é muito interessante, tá bom? Nos vemos então no nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!